Então, maravilha, sejam muito bem-vindos então para a nossa aula de número 31, que é uma aula sobre canais de aquisição para designers. E no fundo, a promessa dessa aula ela é ligada a não mais faltar clientes, né? Então é uma promessa um pouco ousada, né? Podemos dizer. E, claro, não é uma promessa milagrosa. Eu estimo que canais de aquisição quer dizer que você precisa construir ou trabalhar nesses canais. Então eu sei que, e no geral aqui vocês, né, que são os meus alunos e tal, sei que não são preguiçosos e não esperam uma promessa milagrosa. Então, essa é a nossa ideia, beleza? Então, um primeiro aspecto interessante, né, pra gente pensar, é que você precisa descobrir o seu canal de aquisição. E o canal, aqui vamos começar, vou rabiscar aqui uma ideia. Então, vou desenhar aqui um funil, a coisa mais boba do mundo aqui, que a gente já viu isso aqui em muitos lugares, muitas vezes, né? Então aqui a gente está falando da venda em si, da saída. Aqui no meio a gente está falando do processo comercial. Então aqui pode entrar 1 milhão de coisas, né, nesse processo comercial. E aqui a gente está falando do que se chama demanda, ou o que é essa aula aqui, que são os canais de aquisição, né? Então, hoje eu não vou falar de negociação, hoje eu não vou falar de processo de fechamento, hoje a gente vai falar de entrada de gente aqui nesse funil, tá? Então, você precisa descobrir qual é o canal que vai funcionar melhor para você. E a gente vai descobrir isso com testes, eu vou dar todo um caminho aqui para vocês, inclusive tem exercícios para a gente melhorar esse processo. E deixa eu pôr para gravar aqui no Meet como cópia, né? E o canal que mais vai funcionar para você, ou os canais que vão trazer clientes para você todos os dias, vai gerar gente para você todos os dias, ele depende de alguns fatores, como o seu produto, o teu posicionamento, o teu perfil de cliente e assim por diante. Então, alguém que atende, por exemplo, tem uma aluna que ela está segmentando para agronegócios, negócios voltados aí para o agro, etc. Então, é óbvio que o canal dela é muito diferente de alguém que atende, por exemplo, marketing digital, que atende infoprodutor. Vai ser um canal completamente diferente. Ainda que algum canal possa coincidir, no geral, não tem uma receita milagrosa. E é isso que eu vejo hoje muitos experts no mercado vendendo receita milagrosa. Ah, não, porque eu vou te ensinar. Você vai instalar aqui um sistema de aquisição infinita, um sistema de lotar agenda. Cara, legal, assim, tudo bem, pode ter uma ideia ou outra muito útil, mas no fundo não é muito o que eu acredito, né? E mais importante do que você pensar em nosso fulano faz tal coisa, o Beltrano faz outra coisa, eu descobri agora tal ferramenta. Acho que mais importante do que isso é você ter consistência. Ter consistência no que você está testando, no que você está colocando energia. Constância, né? E tem essa aluna que está indo para a parte de agronegócio, ela estava muito animada. Então, ela assistiu uma aula, um programa nosso aqui. Ela falou, Thiago, pô, isso aí abriu demais minha cabeça. Comecei aqui o processo de prospecção, a estratégia de prospecção que você apresentou. E já abordei aqui X empresas e eu tive quase 40% de taxa de resposta. Então, ela fez uma abordagem fria. Imagina que ela abordou 20 empresas e 8 responderam. Isso é espetacular, é um número muito alto. E ela só que aí, e desses
entre aspas, 8, eu não lembro se era o número exato, tá? Mas eu sei que 3 já queriam fazer reunião. Então, um pediu para fazer semana que vem, outro pediu para sei lá o quê, outro pediu para sei lá o quê. Então, iam sair 3 reuniões. Depois eu não acompanhei mais esse processo dela. Eu só sei que eu não sei quantas vendas deu, inclusive, dessas primeiras prospecções. Eu só sei que ela não continuou fazendo esse trabalho. Então, qual que é a questão? Você imagina se ela tivesse feito durante 3 ou 4 meses um pouquinho desse trabalho todos os dias. Cara, talvez ela estivesse mais rica do que a gente junto nessa sala aqui, entende? Então, o problema não é, mas aí ela foi testar tráfego, mas aí ela foi testar outra coisa, mas aí ela não tinha certeza do público, que era agro. Então, cara, aí começa a entrar um monte de coisa no meio e no fundo você não continua fazendo aquele básico que precisa ser feito. Então, é importante a gente pensar nisso. Cara, define uma estratégia e segue essa estratégia. E aqui, uma coisa um pouco de mentalidade, mas é importante a gente pensar. Uma estratégia perfeita, uma estratégia muito bem desenhada, público definido, produto definido, cara, uma estratégia assim espetacular, validada pelo fulano de tal. Só que você vai para executar essa estratégia assim, sem muito empenho, sem consistência, sem fome de fazer aquela estratégia. Cara, essa estratégia, no fundo, não vai dar tanto resultado quanto uma estratégia que nem é uma estratégia, no fundo, é uma ideia. Só que você tem tanta fome de fazer aquilo acontecer, você tem tanta sede de fazer aquilo acontecer, você faz aquilo com consistência todos os dias. Cara, isso dá muito mais certo do que uma estratégia perfeita. Então, não é que você tem que executar sem pensar, não é que você tem que ser um maluco que vai sair fazendo de qualquer jeito, mas precisa fazer, tá bom? Então, nesse livro aqui, O Mito do Empreendedor, tá? Do Gerber, ele é porque muitos negócios fracassam e o que você pode fazer para vencer, tá? Um livro bem interessante, bem simples de absorver. E aqui logo no começo, no capítulo 2, né, ele fala do empreendedor, o administrador e o técnico, né? E aqui esse é o problema, acredito, né, que muitos designers, e não só designers, né, acho que não é exclusivo, mas muitos designers sofrem por conta desses perfis. No fundo, o Gerber traz a ideia de que todo empreendedor carrega esses 3 perfis em si, tá? O perfil empreendedor é aquele meio visionário, aquele que pensa no futuro, aquele que tem uma ideia brilhante, aquele que tem caramba, eu vi tal coisa, putz, eu preciso implementar isso aqui no meu negócio, assim, assim, assado. Então, aqui sendo um pouco visual, a gente tem o perfil empreendedor, né? Então, o perfil empreendedor é aquele visionário, né? O cara que enxerga longe. Depois a gente tem o perfil administrador, que é o perfil de quem vê processos, organiza pessoas, processos, coisas. E por fim tem o perfil técnico, né? Que é aquele que executa. Então, por exemplo, e qual que é a dificuldade, né, aqui da coisa? O Gerber fala que muitos empresários, muitos empreendedores, eles são simplesmente técnicos. Então o cara é um cabeleireiro que corta muito bem o cabelo, e aí ele pensa em abrir um salão de beleza. E realmente, legal. Ele pode contratar mais pessoas, ele pode crescer o negócio. Só que ele é um técnico, ou seja, ele é alguém que corta bem o cabelo. Não necessariamente ele é um bom administrador e não necessariamente ele tem visão empreendedora.
E isso é o que acontece com a maioria dos designers que querem tocar o próprio negócio. Você sabe fazer landing page. Você sabe fazer identidade visual. Você sabe fazer estratégia de marca. Você sabe fazer e gerar imagem com inteligência artificial. Você sabe exportar um PDF para gráfica. Mas você não sabe fazer o fluxo de caixa do seu negócio. Você não sabe fazer um financeiro otimizado para gastar menos tempo com isso. Você não sabe cobrar o cliente da forma que precisa. Você não sabe lidar com as pessoas do seu negócio. Você não sabe estabelecer processos. Você não sabe para onde seu negócio está indo. Você não tem clara missão, visão e valores. Você não é bom de fazer relacionamento. Você trabalha só em casa e não está numa cidade que tem evento de empreendedor. Então, qual a chance do teu negócio dar certo? Eu falo, porra, Thiago, eu achei que você veio aqui pra me ajudar a construir canal de aquisição e tá aqui me esculachando, né? Mas calma, eu vou dar o caminho também. Isso é um ponto que eu tratei num vídeo que vai sair agora no meu canal. Eu já tinha tratado isso em carrossel também no meu perfil, que é... A questão é que isso aqui pode ser o seu cenário atual hoje. Pode ser o como você está, mas não é o como você precisa ficar. Mas não é o você então estar determinado a fracassar como empreendedor. Você então está fracassado a ficar nos seus 4, 5 mil por mês e morrer de trabalhar dessa forma. Você não está delimitado a isso. Mas você precisa se preparar para construir então o seu perfil empreendedor e administrador. Tá? E claro, muita coisa. Eu até tive semana passada eu tive uma reunião com o Ícaro, né, do Novo Mercado. A gente sentou para alinhar a gente está atendendo eles lá no projeto. E aí a gente sentou, eu e o Ícaro, para conversar. E aí dentro da conversa ali o Ícaro falou assim, cara, e ele já falou isso publicamente, né? Por isso que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Ele falou, cara, eu não sou um bom gestor. Eu não sei lidar com números, com processos, não tenho paciência para ficar fazendo daily, acompanhando como que tá o projeto tal. Por isso ele trouxe o Jonatas para a empresa, que é um engenheiro, um cara espetacular, muito competente, que é hoje, salvo engano, o Jonatas é o CEO agora, ele era o COO, salvo engano tá como CEO. Porque, cara, o Ícaro sabe que tem essa limitação administrativa e beleza, ele não precisa ser o administrador do negócio. Da mesma forma eu tenho aqui também uma engenheira, que é a Maria, que é quem toca toda a parte financeira, administrativa, de processos, porque se você deixar comigo, a coisa não acontece. Mas por que eu estou falando disso tudo se era pra gente estar falando de canal de aquisição? Porque o designer, ele tem então esse perfil muito técnico de querer ser o criativo, o artista. E aí quando ele precisa então cuidar de algo administrativo, quando ele precisa então cuidar do comercial, então prospecta um pouquinho todo dia, faz essa estratégia um pouquinho todo dia, o cara tem dificuldade, porque não é a praia dele. E aqui eu quero que você comece entendendo. Você precisa ir exercitando um pouco todos os dias para ir ganhando esse ritmo, essa força. Então, por exemplo, é igual academia, é igual corrida. Cara, pega aí você agora que não corre, bota um tênis e faz 10 km na rua com pace de 4, 5. Cara, você vai infartar. Ou você não vai conseguir fazer esse pace. Mas aí começa correndo um pouquinho, não olha tanto pro pace, aí vai melhorando e tal. Cara, é nítido, você vai ganhando muito mais disposição, condicionamento, naturalmente. E aí, vez ou outra, você pode passar mal. Vez ou outra, você não vai conseguir terminar. Mas você tá nessa labuta. Da mesma forma, para você fazer um trabalho comercial. Então, você precisa, depois dessa aula, abraçar uma estratégia. Claro, valida ela, vamos trocar uma ideia. Se você é aluno da Escola para Designers, manda lá no grupo para a gente discutir um pouco ela. Mas abraça essa estratégia e seja consistente nela. E aí quando a gente vai falar então dos canais de aquisição, para você ter canais que não
que façam com que não falte cliente para você, e bom cliente, né? Primeira coisa, eu não estou falando aqui de momento de desespero. Fala assim, pô, Tiagão, tô ferrado aqui e eu preciso de uma estratégia para levantar 10 mil reais em um mês. Beleza, a gente pode pensar numa estratégia dessa. Mas eu não estou falando disso nessa aula. Eu estou falando de uma estrutura consistente. Eu estou falando de planejamento. Planejamento comercial, planejamento de marketing. É disso que eu estou falando, tá? Então, independente... Então, beleza, é isso, tá? Tá usando uma mensagem no WhatsApp aqui. A gente vai falar então desse planejamento. E aí, entrando então nesses canais propriamente ditos, entrando no coração desse conteúdo, primeira coisa que é bom a gente observar nisso aqui, tá? Independente do canal, que é o meio, então aqui ele pode ser tráfego pago, ele pode ser evento presencial, ele pode ser produção de conteúdo, mas independente do canal, o mais importante é gerar valor. Isso é o mais importante, tá? E o que é gerar valor? Gerar valor é você oferecer algo útil, ou é você mostrar que tem uma expertise, um domínio da coisa e que você pode resolver o problema do cliente porque você entende o problema do cliente. Isso é o mais importante, tá? Então, independente se é prospecção ativa, independente se é tráfego pago, independente se é evento presencial, o importante é você gerar valor. E aí, um sistema de captação de clientes, um sistema, uma metodologia, uma fórmula, tá, de captação de clientes, ela também, independente do meio das coisas que você vai fazer ou como que você vai fazer, ela não precisa ser entediante, fria, chata. Pelo contrário, ela precisa ter um toque de alegria, interesse, desejo. Isso independente do que seja. E esse sistema, ele também a implantação desse sistema, ou dessa metodologia, dessa fórmula, ele implica também que você esteja plantando e caçando. Plantando e caçando. Que é o que a gente pode chamar de passivo e ativo. E aí, você não fica sem bons clientes quando você tem 3 coisas, né? 2 são essas. Então, você não fica sem clientes quando você está plantando, ou seja, você está trabalhando canais passivos, e você está caçando, você está trabalhando canais ativos, e você tem uma entrega de valor. Ou seja, o que você faz gera valor para as pessoas. E quando você está entregando valor e plantando, fazendo um bom trabalho passivo, isso tira... Então vamos lá. Quando você tem uma entrega de valor e quando você está plantando, ou seja, você está produzindo conteúdo, você está trabalhando esses canais onde as pessoas podem te encontrar, você tira muito o peso da caça. Por quê? O que eu sei que dói para o designer? O que eu sei que é difícil para o designer? É ter um peso muito grande sobre a prospecção. Se você não está prospectando, não está chegando o cliente. Se você não está igual um maluco tentando vender, não está vendendo. E aí você tem que entregar o projeto.
Aí você tem toda a sua vida pessoal, aí tá faltando grana, e aí você vai prospectar e não dá certo, aí você começa a ficar ansioso, cansado, desanimado. Então, quando você planta, faz os trabalhos passivos e tem uma entrega de valor, você naturalmente tira o peso desse ativo. Mas o peso não quer dizer que você não vai fazer. Quer dizer que você pode ter o luxo de ficar um dia sem fazer, que você não precisa fazer aquilo com ansiedade, que você pode testar mais coisas, você pode diminuir o volume e dar mais qualidade. Especialmente se você está no momento em que você quer virar, entre aspas, virar a chave do teu negócio. Então você atende alguns perfis de cliente, mas você quer mudar esse perfil. Ou você quer colocar um trabalho mais estratégico. Você quer entregar um tipo de projeto diferente. Então você precisa muito da caça. Precisa também plantar, mas no fundo o que faz você virar o teu modelo de negócio, faz virar essa chave é a caça. E é muito mais tranquilo você fazer isso. Me digam aí, vocês estão entendendo? Tipo, tô falando de plantar, de caçar, mas tá claro pra vocês? Porque plantar é algo que eu vou colocar lá e deixar aquilo germinar. Caçar eu tenho que pegar a arma e ir atrás do animal que eu quero matar, por exemplo, né? Então, beleza. Então, isso aqui é o sistema que você precisa entender. Para não faltar clientes, você precisa então estar plantando, caçando, entregando valor. E agora eu vou tratar então alguns canais ativos que podem fazer parte desse sistema. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar isso aqui. Claro, eu tenho ideias, eu tenho caminhos, mas como eu disse no começo, para cada pessoa vai funcionar de uma forma. E se você quer um acompanhamento exclusivo, se você quer uma validação individual, aí você precisa ir para o nosso processo de consultoria, etc. Então aqui eu vou trazer ideias e vou nomear, inclusive, isso aqui como, por exemplo, o sistema do Bruno, que está aqui, que é um aluno de mentoria nosso. Então, o sistema do Bruno precisa ser composto por esses elementos que eu vou trazer aqui. Então, você, a partir das ideias e dos elementos que eu vou trazer, precisa montar o teu sistema a partir do teu público, a partir do teu posicionamento. Beleza? Então, é claro que o processo ativo ele é composto, né, especialmente, a primeira ideia principal é prospecção ativa. E lembra que eu falei, independente do canal, a coisa não precisa ser invasiva, chata, entediante, fria. Não precisa. Prospecção ativa é da mesma forma. Você vai prospectar gerando valor. Essa aluna do agro que eu falei para vocês, como que ela fez o esquema? Ela fez um material, eu não lembro agora, acho que era um checklist, era um PDF de uma página, tratando de coisas relacionadas a negócio, a posicionamento de empresas do agro. Então ele chegava no empresário, nessa empresa, ela chegava e dizia assim, olha, eu fiz um estudo de mercado que contempla tal assunto de empresas do agro, e eu tenho aqui um documento que eu fiz essa pesquisa que mostra tal e tal e tal coisa que as empresas bem-sucedidas do agronegócio fazem. Você tem interesse em receber esse material? E aí, claro, no final desse material tem uma chamada para marcar uma consultoria, para marcar um diagnóstico, ou ela faz o follow-up aí. Então, ela, a partir do momento que a pessoa recebe o material, ela combina um dia que essa pessoa vai retornar. Então aqui, na primeira etapa do funil foi 40% de resposta que ela teve, tá? 40% de resposta. Então aqui, inclusive isso aqui é bom, porque vamos supor,
Você quer segmentar o teu negócio. Então você quer atender, mas você não sabe se você quer atender nutricionista, ou se você quer atender e-commerce, ou se você quer atender o agro. Por que esse canal aqui é tão interessante? Porque você pode testar os canais. Faz um material simples, de uma, 2 páginas, e muda para psicólogo, para nutricionista, para sei lá o que você quer testar. E você vai anotando isso no Excel, mas se você faz um pouquinho disso por dia, alguns leads por dia, você já vai mensurando. E qual que é a dificuldade de você conseguir testar essas coisas? E testar processo comercial, e testar oferta, e testar cobrar mais caro? É porque você tem um volume baixo de pessoas te procurando todos os meses. E aí quando alguém te procura e você vai fazer a proposta do teu trabalho, claro que você quer cobrar barato, porque você quer fechar. Só que quando você tem um volume maior de gente, igual em agosto foi o mês que eu mais fiz proposta comercial na minha vida. Porque a gente ligou o tráfego pago aqui. Então, todo dia chegando 3, 4, 5 leads. Cara, eu mandei proposta igual maluco. Testei um monte de coisa. Fechei contrato que cancelei o contrato depois, porque o cliente era ruim, não deu certo. Cara, um monte de experiência. Fiz proposta muito mais cara, fiz proposta muito mais barata. Porque, cara, eu tenho condições de testar as coisas. E na prospecção da mesma forma, fala, pô, você tá tendo aí 3, 4 reuniões por semana de gente interessada no teu trabalho. É muito mais fácil você mandar, sei lá, 15 mil reais numa proposta, se você nunca mandou, por exemplo. Então, esse primeiro canal de prospecção ativa, já tem aula disso aqui na escola, não vou me aprofundar absurdamente nisso aqui. Já tem uma aula de 1 hora sobre isso aqui, pelo menos. Mas é um primeiro canal. Depois, uma outra... Alguém chegou aqui, o Igor. E aí, Igor, bem-vindo. Então, dentro desse... Então, aqui eu falei, né, a prospecção na geração de valor por material. E aqui é um material fixo, né? Então, você não vai personalizar esse material individualmente. Depois, você pode fazer isso por geração... a gente pode fazer aqui material individual. Como que funciona isso? Eu fui num evento presencial que tinham lá 80 empresários. E a gente tinha um grupo no WhatsApp, né? E aí, depois desse evento, eu fui lá no grupo, no privado de cada um, pedi licença. E aí eu até usei a brincadeira assim, né, nessa estratégia. Falei assim, desculpa interromper aqui você e tal. Eu sei que é chato visita chegar sem avisar, mas eu trouxe bolo. Eu comecei brincando, né? Porque, cara, é muito chato, sei lá, você tá aqui, alguém bate na sua porta. Aqui no escritório é até mais normal, porque é um escritório, né? Tudo bem. Alguém chegar aqui e apertar a campainha do interfone. Mas na sua casa, você tá lá, você não quer que alguém chegue do nada, né? Mas se a visita trouxe bolo, isso é menos chato. Então eu falo, eu juro que eu trouxe bolo. E aí, no caso, o bolo era um raio-x, um diagnóstico de posicionamento da marca dele. Então eu falo, você me apresentava e tal. Você tem interesse em receber um raio-x? E aí coloquei a matriz SWOT, eu fiz 4 pontos do que tinha nesse material. Se você tiver interesse, me manda aqui a tua rede social mais importante e tal. E eu também ali, sem follow-up, ou seja, com a primeira mensagem, eu também tive 40% de taxa de resposta. Mesma coisa que a aluna. Só que é mais trabalho, porque você tem que fazer o material individual, ou você tem que falar, o material tá pronto, vamos para a reunião para eu te mostrar. Tem um cara que ele faz um trabalho de e-mail marketing. Eu achei muito interessante porque ele me prospectou por e-mail. Falando, senhor Thiago, eu achei aqui o teu perfil e eu vi que você não capta lead assim, assim, assado, só que o e-mail tem um potencial. Eu tenho clientes que têm esse resultado com e-mail. Se você tiver interesse, me fala que eu crio aqui
um, um diagnóstico, uma jornada aqui do que o teu lead poderia fazer para você aproveitar melhor isso aqui, vender mais e tal. Falei, cara, legal, manda aí pra mim, pô. E aí o cara gravou, então, só que ele falou, olha, eu posso gravar se você tiver interesse. Eu falei, eu tenho, pode mandar. E aí o cara foi lá, gravou um vídeo, falou, ó, Thiago, entrar no teu perfil, isso aqui, assim e tal, essa estratégia, essa coisa. E aí o cara me mandou, e eu assisti aquele vídeo falando o meu nome, com o meu perfil ali. Então pensa, o cara ele tem o trabalho de gravar o vídeo depois que teve a resposta positiva. E é claro que eu respondi e fui atrás desse cara. É óbvio que sim. Porque esse cara gerou um valor imenso pra mim. Só que aí depois ele parou de me responder e tal. E também é sacanagem, né? Mas no fundo, cara, a chance de eu ter contratado ele era bem grande. E ele me mandou um e-mail. Uma prospecção fria por e-mail. Nem conhecia o cara, etc. Então isso também pode funcionar muito bem como um canal ativo. E as empresas, quando é B2B, elas são muito acostumadas a receber esse tipo de prospecção e tal. Então isso é interessante. E pensem, né? Pense se fosse você. Você que é designer, profissional criativo. Imagina que fosse eu, Thiago, chegando para te prospectar para vender o meu curso, para vender a minha consultoria, por exemplo, para você. Se eu chego assim no seu direct, ô Eduardo, beleza? Cara, eu sou o Thiago, eu tenho uma consultoria para designers que querem vender mais. Porra, genérico pra caramba, né? Você tem interesse em conhecer? Cara, sei lá, o Eduardo pode até falar que tem interesse, mas assim, na prática, ruim, né? Chato. Mas agora você fala assim, Eduardo, eu sou o Thiago, tal, trabalho com designers, assim, assado. E eu fiz uma pesquisa de mercado mostrando como designers, o que designers, 5 pontos que designers implementam para cobrar pelo menos 10 mil reais ou atrair leads qualificados. Nananana. Você tem interesse em ver esse material? É um PDF de uma página. Pô, pelo menos o cara fala, não, eu tenho interesse sim. É muito mais fácil e muito mais agradável, né? Então, essa é uma ideia aqui de... na verdade, eu nem vou trabalhar muitas outras coisas, porque no fundo, só disso aqui, você já consegue... Opa, não está mostrando. Só disso aqui, você já consegue criar um sistema para nunca mais faltar cliente para você. Só com isso aqui. Mas é claro, eu vou trabalhar outras coisas passivas. Só uma coisa que eu vou colocar aqui, que ele é um complemento da passiva, que é o chamado social selling, que eu vou apresentar aqui dentro do passivo, tá? Então, depois, no passivo, aí eu quero trabalhar um pouco mais de coisa, tá? Primeira coisa é produção de conteúdo. Pensada, claro, focada em aquisição de cliente. Deixa eu ver como está a bateria da minha câmera. Não está aparecendo para mim. Porque eu esqueci de carregar a bendita ontem. Mas beleza. Então, eu quero mostrar aqui para vocês um case. Ou será que eu já mostrei isso na última aula? Acho que eu mostrei o case do Fernando na última aula, né? Mas vou mostrar de novo. O Fernando, a gente fez faculdade juntos, né? E o Fernando me procurou, fez o nosso processo de consultoria, pra gente criar com ele um sistema, no fundo, para ele conseguir mais clientes, né? Então, a gente fechou o posicionamento dele. E desenhamos um canal de aquisição para ele, que é o canal da produção de conteúdo, tá? Então aqui o Fernando, ele é vegano, tá? E ele então, a gente segmentou o Estúdio Sexta. Inclusive abraço aí, Fer. Imagino que o Fer vai assistir isso aqui depois. Ele definiu, no fundo, essa segmentação para atender a negócios também veganos e, enfim, que tem essa visão de mundo, né? E a gente definiu, falei, Fernando, cara, vamos desenhar conteúdo assim, assim, assado.
faz assim, assim, assado, não faz assim, assim, assado. E beleza. Então esse aqui é um exemplo de post, tá, que ele fez. Depois vocês vejam lá o perfil. Então, e aí ele faz todo um processo. E aqui tem, para ajudar marcas vegas a se comunicarem com quem está fora da bolha, criamos a Mas Nem Peixe, uma IA que funciona como uma consultoria. Faz um diagnóstico e mostra como ajustar a comunicação, começando pela bio. Então aqui ele está dando algo de valor no conteúdo. Só que, claro, ele tem conteúdos que ele não entrega um negócio específico. Só que esse aqui, né, eu tô até trazendo para vocês, que ele teve muito sucesso aqui. É só um print, né, que eu não consigo mostrar no Instagram. Inclusive eu vou lá comentar, porque eu quero ver essa IA. Mas é um sucesso. E aí ele compartilhou comigo o depoimento. Falou assim: Thiago, todo post que eu coloco, chega gente interessada aqui. E aí acho que no primeiro mês, o Fernando já bateu um número muito alto da meta anual que ele tinha de fechamento. Chegou a cobrar aí quase o dobro do que ele cobrava e assim por diante, com alguns ajustes finos, simples. Então, é produção de conteúdo focada na comunidade que você serve, no nicho que você desenhou. Produção de conteúdo focada em quem vai contratar o teu serviço e naquilo que a pessoa se interessa. E aqui, muito importante na produção de conteúdo, que muitas pessoas esquecem e que é uma das coisas mais fundamentais, tem que ter a tua personalidade, tem que ter a tua visão de mundo. Não é só falar de coisa técnica, o design pode mudar o teu negócio. Cara, ninguém quer saber disso. O empresário, ele no fundo ele fala, cara, que mudar meu negócio, velho? Você nem sabe o que você tá falando. O cara vai pensar isso, né? Fala, design não é arte? Então, o que vai mudar meu negócio é eu contratar mais comercial, eu pôr mais dinheiro em tráfego. No fundo é isso. Não tô nem falando que tá certo ou que tá errado, mas é isso que é a visão de mundo geral dos empresários. Mas mostra isso, olha, um case de posicionamento de uma empresa que chegou em tanto por conta disso, de posicionamento, de design. Aí é diferente. E especialmente colocando a tua visão de mundo. O Fernando, ele colocou ali a visão de mundo dele, cara. Ele é vegano, tem uma visão ainda mais específica e autêntica, que é aquilo que ele falou. Ele quer se comunicar, ou para restaurantes que querem se comunicar com quem não é vegano. Cara, isso é diferente, no mínimo. Fala, como assim? Eu sou um restaurante vegano. E como assim eu vou me comunicar querendo atrair gente que não é vegana? Caramba. E o Fernando traz muitos cases, né? Eu falo, olha, essa marca aqui, da bananinha, eles são veganos há 5 séculos e nunca precisaram falar isso. E é uma empresa extremamente grande, crescendo, etc. Então ele trouxe cases reais disso, que nem são dele. E aqui não precisa fazer um post por dia, fazer um monte de story. No fundo não precisa disso. Faz um story simples ali para aparecer uma vez por dia. Coloca 2 carrosséis por semana, um portfólio às vezes, espetacular. Mas tem que movimentar, né? E essa produção de conteúdo intencional, no sentido de que, olha, você quer que a tua marca também tenha isso? Comente tal coisa aqui que eu vou fazer uma análise do teu negócio, por exemplo. Então, esse movimento. Mostrar, enfim, aquilo que você já respira, aquilo que você já vive, é colocar isso no mundo. Aqui você pode trabalhar também iscas, como o Fernando fez essa IA, ou você pode colocar materiais, etc. Tem até uma ideia muito interessante. Eu comprei um produto esses dias de 30, acho que 40 reais. Eu comentei, eu era um cara que queria dar uma isca, era um agente, para fazer um diagnóstico. Eu comentei, abri esse diagnóstico lá no ChatGPT, fiz. Só que a IA estava treinada para depois de responder, ele ir te conduzindo para vender esse produto barato dele. Cara, bizarro, muito legal. E aí a IA falou, olha, agora tem isso, aquilo, tal. Eu fui aceitando para ver até onde ia. E a hora que eu recebi o link do produto, eu li e eu falei, cara, faz muito sentido. E eu comprei. E lá tinha milhares de comentários no post do cara. Então, uma ideia de aquisição também. E esse conteúdo, no fundo, ali eu coloquei o social selling, por quê?
Eu vou até colocar separado aqui, porque a gente precisa fazer a distribuição desse conteúdo. Tanto que eu perguntei pro Fernando, né? Falei, Fernando, você tá 100% orgânico? Ele falou, cara, 90%. Porque ele pegou 1 ou 2 posts que mais estavam performando bem e ele colocou um pouco de distribuição, impulsionou esse post para chegar em mais pessoas. E aí vai chegando mais leads também. E isso você investe pouco dinheiro, né? Não precisa investir muito. E aí essa distribuição de conteúdo, né? Você impulsionar as suas publicações, valoriza também o teu trabalho, te dá um pouco mais de ânimo, né? De ver que mais pessoas estão vendo. E te abre uma porta espetacular que é a possibilidade de fazer um social selling, né? O que é social selling? A pessoa te seguiu, né? Quando a pessoa te segue, você aborda ela, dando boas-vindas, às vezes até oferecendo material, perguntando por que ela te seguiu. Então você abre uma porta de relacionamento, de conversa. E aqui não é nem para tentar vender já. Tudo bem, pode ser, mas é mais uma porta de relacionamento para essa pessoa ver que você tá ali, enfim, vocês conversarem e quem sabe tendo uma abertura você apresentar alguma coisa para ela. Ou pelo menos falar, olha, fulana, legal, bem-vindo, então. Vocês conversam um pouquinho. Fala, quero te fazer um convite aqui, eu tenho uma newsletter. Uma vez por semana eu envio um e-mail falando sobre posicionamento para negócios XPTO aqui, para negócios ABC. Então, tá aqui o link se você quiser se inscrever. Aí quando você se inscreve, você já recebe um material gratuito que eu preparei no e-mail de boas-vindas ali. A chance dela se inscrever é muito alta, mais uma porta de contato. Aí no e-mail você sempre coloca um link para ela se aplicar ou te mandar uma mensagem no WhatsApp. Então veja, você prospecta um pouquinho todo dia. Chegam 5, 6 pessoas por dia no seu Instagram. Você aborda essas pessoas. Fala a verdade pra mim. Se você faz isso aqui, um pouquinho todo dia, um pouquinho de dinheiro, você acha difícil fechar um projeto por semana? E ainda é um projeto que não é esse projeto baratinho que você vende porque você tem que pagar as contas. Você acha difícil conseguir realmente 3, 4 reuniões por semana fazendo isso? Se chegam 5 pessoas por dia no seu perfil, a gente está falando de 35 pessoas na semana. Para você ter uma reunião. Fora newsletter. Fora ali, se você prospecta 10 pessoas por dia só, são 50 na semana, pensando de segunda a sexta, para sair uma reunião. Então, olha, são 2 estratégias simples para você tirar uma reunião de cada uma por semana. E ainda mais se é um projeto de alto valor, se você fecha um projeto semana sim, semana não, também tá espetacular, né? E beleza, uma estrutura muito simples. O que precisa? Fazer com consistência, né? Depois, aqui você pode também, é claro, usar do tráfego pago. E aqui eu estou colocando como passivo, porque é o que seria inbound, né? Tradicionalmente conhecido como inbound marketing. E o ativo seria mais outbound marketing. Então, isso aqui é o que a gente chama de plantar e acima é o que a gente chama de caçar, né? Então, aqui você planta para o lead vir, é como que um imã de atrair o passivo, e o ativo é como a caça, né? Você ir atrás. E aqui quando a gente fala então do tráfego pago, a gente pode falar de aquisição direta. Então, é anúncio direto mesmo. Tipo, clique aqui, mande mensagem, fale comigo agora. Então, a aquisição direta pode sim funcionar. E a gente pode falar também de iscas pagas. Então, você pode pegar esse material que você fez, fazer uma landing page de uma dobra. E recebe esses leads, nutre esses leads ou chama eles diretamente também para oferecer a consultoria, uma consultoria grátis, um diagnóstico, um material específico, etc.
tá? Então, beleza, isso aqui são algumas ideias. Formato de isca, pode chamar para webinar, que pode ser gravado, o que seria uma aula, né? Pode ser também. Então, é um canal um pouco mais passivo, que você não faz uma venda direta. Mas aqui, ó, nesse webinar, nessa isca, nessa aula, no final você pode colocar uma chamada de aplicação, uma chamada de preencher um formulário, de chamar no WhatsApp. Isso aqui pode, enfim, funcionar muito bem. Outra coisa também, que é um pouco mais passiva, mas é um fortalecimento da rede de indicações. É uma coisa que você pode colocar incentivos, né, para isso. Então é uma coisa bem interessante. Então, tem muito mais ideia que eu poderia tratar aqui com vocês, mas eu acho mais do que suficiente esses 6 canais, é mais do que suficiente para você criar um sistema de aquisição que te ajude a não mais sofrer com a falta de clientes e de bons clientes, tá bom? Então, eu encerro por aqui o conteúdo mesmo da aula, mas aí quero abrir para vocês perguntarem e a gente poder conversar um pouco. Se você assistiu esse conteúdo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Peço que você se inscreva aqui no nosso canal para não perder os nossos conteúdos e dê uma olhada nos links que estão na descrição desse vídeo para você ver como nós podemos também te ajudar. Um grande abraço.